Amém. Aleluia. Vamos orar pela palavra mesmo sentados. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, fala conosco nessa manhã. O Senhor conhece a realidade de cada um aqui, Deus. O Senhor conhece, Pai, as nossas necessidades, as nossas vontades. E o Senhor tem liberdade aqui nessa manhã para falar conosco, de acordo com o que o Senhor quer. Seja feita a tua vontade na terra, nessa manhã mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Nessa manhã, a palavra que Deus colocou para compartilhar com você é a respeito da sabedoria. Sabedoria, mas não aquele conhecimento humano, né, de conhecer a respeito de ciência, de artes, ou enfim, o conhecimento que é humano é uma bênção, ele é muito útil no dia a dia, né? É tão bom quando você tem algum problema e você recorre a alguém e ele é um perito naquele assunto e te ajuda e resolve o problema. Conhecimento humano, assim é na medicina, na engenharia, né? Um pedreiro, um mecânico, então ele tem um conhecimento natural para desempenhar uma atividade. Glória a Deus. Mas eu gostaria de compartilhar nessa manhã com você, não a respeito do conhecimento, mas da sabedoria que Deus pode nos dar. Essa sabedoria bíblica é a capacidade de nós vivermos a nossa vida de forma hábil, ter habilidade para nos portarmos de forma assertiva em qualquer situação. Essa é a sabedoria que Deus tem para nós. Poder agir de uma forma certa nas circunstâncias da vida. Todos nós temos a nossa vida e nessa jornada situações batem na nossa porta. E a gente precisa agir, precisa tomar decisões. Nós precisamos ter uma conduta. Nós podemos acertar ou errar. Como que a gente acerta? Se nós andamos na sabedoria de Deus. Essa sabedoria, a gente vê alguns exemplos na palavra. Por exemplo, Daniel, ele foi achado como o maior sábio da Babilônia, porque ele recebeu uma sabedoria que não era humana, ele recebeu uma sabedoria vinda de Deus. E a sabedoria de Daniel se mostrou através de uma habilidade com o mundo espiritual. Ele tinha discernimento das coisas espirituais, ele tinha uma visão espiritual a respeito da sua vida, dos problemas e das circunstâncias, e ele agia. Todos os episódios da vida de Daniel, que está lá no livro de Daniel, a gente vê ele agindo de forma certa, porque ele tinha uma sabedoria espiritual. Outro personagem bíblico que nós vemos sabedoria, a vida de José. José, um menino que foi vendido pelos seus irmãos, mas Deus tinha um propósito na vida dele, e Deus o capacitou com uma sabedoria de administração. Aquele menino, onde ele passava, Deus o colocava em lugar de destaque, e ele conseguia desempenhar as funções que ele precisava, na casa de Potifar, na cadeia, e até o ponto dele se tornar governador do Egito. Uma sabedoria administrativa vinda de Deus. Salomão também foi assim. Ele pediu, Deus, dentre tantas coisas que eu poderia pedir, eu preciso de sabedoria. E Deus o capacitou com uma sabedoria de governo, né? Ele recebeu uma sabedoria apostólica de governo, de gerenciar. Ele recebeu autoridade, ele recebeu poder, mas ele também teve sabedoria. É dessa sabedoria que eu quero te falar nessa manhã. Por quê?
Porque, irmãos, nossa vida, eu creio que a sua vida com Deus, ela é uma vida boa. Sim ou não? Sua vida é boa? Oh, glória! Mas ela pode ser melhor? Sim ou não? Sim. Como ela vai ser melhor? Através da sabedoria. Você quer otimizar, você quer dar um gás na sua vida, você quer turbinar a sua vida? Injeta a sabedoria de Deus na sua vida. Sabe, quando a gente vai dar um upgrade, né? Palavra bonita, upgrade. Como você faz isso? Através da sabedoria. E Deus vai derramar aqui nessa manhã para aquele que tiver fé. Você crê nisso? Aleluia! E como nós, então, e Deus foi me mostrando para a minha vida algumas coisas que eu preciso fazer, que você precisa fazer, para que nós possamos nos apropriar dessa sabedoria de Deus. Abre comigo em Provérbios. Vamos lá em Provérbios, porque Provérbios é o livro da sabedoria. Provérbios capítulo 1. E você vai perceber que a sabedoria, Deus vai nos mostrar aqui nessa manhã, que a sabedoria não é um conceito filosófico. A sabedoria está na prática. Ela não é uma linha de pensamento, uma filosofia. Sabedoria, irmão, é na prática, porque talvez você fale, mas eu sou uma pessoa mais simples, né? Eu sou um tanto quanto rústico, isso daí deve ser para pessoas muito inteligentes. Sabedoria deve ser para aquela pessoa que estudou muito. Irmão, não tem nada a ver com isso. A sabedoria de Deus é para todos nós. E olha o que fala Provérbios capítulo 1, versículo 1. Quem abriu aí, diga amém. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a entender as palavras que dão compreensão. E Salomão então nos dá uma pista aqui, a minha versão fala isso, que nós podemos experimentar a sabedoria e a disciplina. E a primeira coisa que você precisa fazer, e eu preciso fazer, para que eu ande na sabedoria de Deus, essa palavra, disciplina. Irmão, a sabedoria de Deus pode ser aplicada na nossa vida onde há disciplina. E onde há falta de sabedoria, há desorganização, há bagunça. A disciplina, meu irmão, nos fala a respeito de ter uma vida organizada, de ter uma vida regrada, valores bem estabelecidos na nossa vida. O que eu faço, o que eu penso, a maneira como eu ajo. Então, eu tenho uma organização na minha vida, valores bem definidos e bem praticados na nossa vida. A gente vê muito na área do esporte, a pessoa que é um esportista de ponta, aquela pessoa que ganha o campeonato, aquela pessoa que ganha a medalha. É tão lindo você ver alguém no pódio, um atleta no pódio, é lindo, mas nós não vemos o esforço que ele fez, o preço que ele pagou para estar ali. Quando a gente vê uma equipe de futebol conquistando um campeonato, um atleta num esporte individual, na natação, no judô, e que legal, ele está ali, todo mundo queria estar ali, mas será que todo mundo quis pagar o preço que ele pagou para estar ali? A vida do esportista é baseada na disciplina, é levantar cedo para treinar, faça chuva, faça sol, tem uma organização, tem uma dieta, tem o treinamento, tem o condicionamento, dormir cedo, enfim, todas as regras necessárias para conseguir atingir o seu alvo. E a sabedoria de Deus, irmãos, está totalmente ligada à disciplina. Às vezes, os problemas que batem na nossa porta
não são por falta de fé, não são por falta de espiritualidade, não são por falta de recursos. Muitas vezes nós colhemos problemas por falta de organização na nossa vida. Como vai a sua vida? Tem sido organizada? Na prática mesmo, horários, como vão os seus horários? Como está a sua casa? A organização dentro do seu lar? Como está a criação dos filhos? Nós vivemos num dia, irmão, num tempo, no qual nós podemos investir horas em horas em coisas que não produzem nada de bom na nossa vida. É vaidade. A gente gasta tempo na internet, a gente gasta tempo com o celular, a gente gasta tempo com tantas coisas. Não estou dizendo que com coisas ilícitas, mas coisas que não geram nada de proveito na nossa vida. Você tem organizado a sua vida? Pensa nisso. Você quer andar na sabedoria de Deus e viver uma vida melhor? Nós falamos que sim. Organiza a sua vida, irmão. Onde está indo o seu tempo? Você tem valores de vida bem estabelecidos? Você tem metas financeiras? Você tem metas para os seus filhos? Você sonha com o futuro dos seus filhos? Ou a gente vai vivendo, só vivendo? Um dia após o outro, recebe, paga a conta, vive, domingo a gente vem à igreja. Irmãos, nós precisamos sentar e organizar a nossa vida. A sabedoria mora aí com a disciplina. Deus está falando conosco. O crente tem que ser disciplinado. Por quê? Porque Deus fala que nós estamos correndo uma corrida. Uma carreira nos foi proposta. E assim como um atleta se disciplina, o crente tem que ser uma pessoa disciplinada, organizada nas suas coisas. Amém? Primeira coisa, é preciso que haja disciplina. E o capítulo de Provérbios 1 continua, e nós vamos lá no versículo 7. Um pouquinho para frente aí. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam ela e também desprezam a disciplina. E aqui nos mostra mais um indicador da sabedoria. O primeiro foi a disciplina, o segundo é o quê? Temor ao Senhor. Temor ao Senhor te ajuda a andar na disciplina, te ajuda a andar na sabedoria. Irmãos, nós temos que ter um ideal, agradar a Deus. Isso gera temor no nosso coração. Temor não é medo. Eu creio que ninguém aqui tem medo de Deus. Não precisamos temer a Deus, ter medo de Deus, mas nós temos que ter temor a Deus. O temor a Deus nos faz andar de forma certa, nos faz andar em sabedoria. Nós temos que ter respeito pela soberania de Deus, nós temos que ter respeito pela bondade de Deus, nós temos que ter respeito pela justiça de Deus. Deus é um Deus soberano, Deus é um Deus bom e Deus é um Deus justo. E pelo nosso temor nós temos que entender isso e aceitar isso. Muitas vezes, irmão, todos nós queremos que Deus seja bom na nossa vida, sim ou não? E Ele é bom mesmo, Ele é muito bom. Então é fácil nós entendermos, ter temor a Deus, porque Ele é bom. Não, Deus é muito bom, olha como eu respeito meu Deus, porque Ele é um Deus bom. Mas nós temos que nos lembrar também que nosso Deus é um Deus justo. E Ele é fiel à sua palavra.
Se você anda na palavra, você colhe os frutos da palavra. Se você anda fora da palavra, você vai colher os frutos fora da palavra. Nenhuma árvore boa dá frutos ruins, nenhuma árvore ruim dá frutos bons. Irmão, você quer colher bênção? Anda na bênção. E às vezes a pessoa não anda na bênção e quer colher bênção. Você não está sendo sábio, porque falta temor. Você não está temendo a um Deus que é justo. Irmãos, Deus é um Deus justo. Você tem que temer isso, você tem que entender isso e temer. Ei, espera aí, meu Deus é um Deus justo, eu não vou pisar na bola, eu tenho que andar alinhado, porque meu Deus é um Deus justo. Eu sei que se eu errar, Deus não vai abrir exceção para você e para mim. Deus é um Deus bom, mas Ele é um Deus, não é um Deus bonzinho, no sentido pejorativo da palavra. Deus é um Deus bom, Deus é um Deus justo. Tema isso. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes, na minha jornada cristã, eu permaneci nos caminhos do Senhor por temor. Só isso. Às vezes eu não estava entendendo, às vezes eu achava que tinha que ser de uma outra forma, mas por temor a Deus, eu permaneci fiel. E eu creio que você também, né? Muitas vezes o que sustenta a gente na igreja, o que sustenta a gente nos caminhos do Senhor, o que não nos faz abandonar a fé é o temor. Mas amém, irmãos, porque é uma ferramenta de Deus também na nossa vida. E também nós temos que temer a soberania de Deus. Irmãos, entenda isso, Deus é soberano. A vontade dele sobrepõe a minha vontade. A vontade de Deus fala mais do que a sua vontade. Aceite que dói menos. Nem sempre as coisas serão do jeito que a gente quer. Como é difícil, irmão, isso. Podia ser diferente, mas não é. Então eu tenho que entender e aceitar. Deus age da maneira como Ele quer agir. Deus faz as coisas da maneira como Ele quer fazer. Não é do meu jeito. E eu tenho que temer isso, eu tenho que entender isso. Você quer viver em sabedoria, irmão? Entenda que muitas vezes vai ser a vontade de Deus e não a sua. Quer andar em sabedoria? Entenda que muitas vezes Deus está aplicando a justiça dEle na sua vida. Você quer andar em sabedoria? Entenda que, glória a Deus, muitas vezes Ele vai aplicar a bondade dEle na sua vida. Ô glória! Deus é um Deus todo-poderoso e eu tenho que temer, respeitar isso. Amém, esse é o meu Deus, essa é a grandeza do meu Deus. Eu não posso lidar com esse meu Deus tão grande de uma forma supérflua, superficial. É uma preciosidade que eu tenho no meu relacionamento com Deus. Eu não posso quebrar essa aliança. Eu tenho que temer. Porque, irmão, às vezes é difícil andar nos caminhos do Senhor, mas mais difícil é apanhar do diabo no mundo. É muito mais difícil ficar lá no mundo perdido, sem Deus, sem fé, sem esperança. Hoje nós temos esperança, nós temos um Deus que age. Você quer andar em sabedoria? Adicione temor na sua vida. Disciplina e temor. Está comigo ainda? Amém. Aleluia! E aí continua, bora para o capítulo 2 agora. Provérbios, capítulo 2, versículo 4. Se procurares a sabedoria, como se procura prata, e se buscá-la como alguém que busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor, e então achará o conhecimento de Deus. Ei, aqui nos dá uma dica. A sabedoria é algo que a gente precisa ir atrás, irmão, para buscar. Não é assim, Deus me dá sabedoria, e eu sento e fico esperando. Deus me dá sabedoria.
se procurares a sabedoria. Se você procura a sabedoria como você procura o ouro, então você vai, como a prata, como um tesouro, então você vai encontrar. Está falando a respeito do que, irmãos? A vida do crente tem que ser uma vida de busca. Não pode ser uma vida passiva, de espera. Você quer, quem aqui quer sabedoria? Aleluia, eu quero. Você está buscando a sabedoria? Querer sabedoria, todos querem. Será que nós temos buscado entender a vontade de Deus na nossa vida? Será que nós temos buscado agir em sabedoria? E uma pergunta que é legal a gente fazer é assim: o que Jesus faria nessa situação? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nós vivemos num dia a dia cada vez mais corrido. E nós vivemos no dia a dia cada vez mais com mais facilidades. Não é assim? A gente, com o celular, a gente vai lá e pesquisa o que você quer comprar. Com o celular você compra, com o celular você paga, e o celular vai te avisar quando o produto está a caminho. A pessoa está na sua porta, o celular está avisando, está na sua porta, vai lá. É fácil, é rápido. E a gente, então, irmãos, acha que as coisas de Deus são assim, fast food. Deus não é um fast food, irmão. Deus é um tesouro que está escondido. Você tem que cavar nesse tesouro para descobrir os segredos de Deus, investir tempo com Deus, investir tempo com relacionamento com Deus, pensar, refletir, ora, vai ler a palavra, aí olha para a realidade da sua vida, mas peraí, não está certo, deixa eu voltar, deixa eu tentar entender, e eu estou procurando a sabedoria de Deus na minha vida. Não é ficar lá, deixa a sua vida lá na prateleira, deixa que aconteça, irmão. Isso não é andar em sabedoria. Agora mesmo, reflita as lutas que você tem vivido. Espera aí, essa luta, por que eu estou vivendo essa luta? Espera aí, o que eu tenho que fazer para sair dessa luta? O que a palavra de Deus fala? Então eu estou buscando a sabedoria, estou garimpando a sabedoria de Deus, estou querendo me apropriar da sabedoria de Deus para eu agir de forma certa. Aí a gente fica lá deixando a luta bater na nossa porta, e ao invés da gente buscar um conhecimento de Deus para resolver o problema, a gente fica esperando as coisas acontecerem. Irmão, a sabedoria de Deus, ela é alcançável, mas é necessário que haja busca. Batei, batei, e abrir-se-vos-á. Pedi, pedi, e vos será dado. Todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. Mas precisa buscar, precisa bater, precisa pedir. E muitas vezes nessa jornada, meu irmão, abre comigo em Provérbios 1, 23, olha só o que fala. Muitas vezes nessa jornada, você vai estar errado. Provérbios 1, 23. Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria, e lhes revelarei os meus pensamentos. Aleluia, irmão. Entende essa palavra aqui, espera aí, eu tenho acesso ao banco de dados de Deus, eu tenho acesso aos pensamentos de Deus na minha vida, eu posso conseguir isso? Sim. Se você tivesse a oportunidade de acessar uma informação que você precisasse muito, né? Hoje com a tecnologia, com a internet é fácil, né? Qualquer coisa que você precisa, você digita lá no Google, aparece um vídeo ensinando como fazer, aparece um texto, né, te explanando o assunto. Se eu quisesse desmontar
esse sistema de som, eu digito lá no Google, vai me mostrar como desmontar uma caixa de som. Se eu quisesse construir um palco desse aqui, vai ter um curso lá, que eu vou aprender a construir um palco de madeira. Não tem? Mas aqui não, está falando que eu posso ter acesso ao conhecimento de Deus a respeito da minha vida. Mas como que eu faço isso? Olha, lê de novo o versículo. Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Então está falando de 3 coisas aqui: repreensão de Deus, sabedoria de Deus e pensamentos de Deus. Eu quero os pensamentos de Deus, mas eu só alcanço através da sabedoria. Mas como que eu consigo sabedoria? Aceitando a repreensão de Deus. Irmão, ninguém gosta de ser repreendido. Essa é uma natureza humana. Ninguém gosta de ser puxado a orelha. Você é perfeito? Você é perfeito? Eu não sou perfeito. Mas por que muitas vezes a gente age como se a gente fosse perfeito? Às vezes Deus está querendo nos mostrar, Deus está chamando a nossa atenção, e a gente não aceita. É tão bom receber uma palavra, né? Assim a gente chama palavra de vitória, né? É tão bom receber uma palavra de vitória, mas a sabedoria mora na repreensão de Deus, irmão. Por quê? Quando Deus vem e fala para a gente: parabéns, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aleluia, todo mundo dá glória a Deus. Mas quando Deus vem e puxa a orelha da igreja, vem falar com a gente: você está errado, você precisa de conserto, você precisa de mudança, aí a gente fica tudo triste e cabisbaixo. Mas a sabedoria de Deus está na repreensão de Deus também. Porque quando Deus me corrige, eu vou melhorar. Eu tenho a oportunidade de ser melhor do que eu sou. Quando Deus me corrige, é sinal que Ele me ama, porque Ele só corrige o filho a quem Ele ama. Você que é pai e mãe aqui, quando você corrige o seu filho, qual que é a intenção do seu coração? A melhora da vida dele, não é? Você quer o melhor para o seu filho. Então você vai lá e chama a atenção dele. Não faça isso. Mude aqui. Eu estou falando isso porque é para o seu bem. Aquela frase, né? Você pode não entender hoje, mas um dia você vai entender. Não é assim que a gente fala? Porque a gente quer o bem do filho. Irmãos, quantas vezes Deus começa a nos repreender, aí sabe aquele filho rebelde que não ouve o pai e mãe? Aí a gente, não, isso eu não quero ouvir. Deixa eu procurar uma palavra de vitória. Aí na internet a gente procura, aí na Bíblia a gente quer procurar sempre uma palavra de vitória, sempre uma palavra que vai amaciar o nosso ego, né? Que vai encher o nosso coração de alegria. Por que a gente se alegra quando a palavra é de vitória? Por que a gente não se alegra quando a gente está sendo corrigido? É sinal que Deus me ama, é sinal que eu vou caminhar para frente. Se eu obedecer aquela repreensão, é sinal que eu vou melhorar. Agora eu sei onde é o meu ponto fraco, então eu posso agir. Você está passando por uma luta, e aí você não sabe a raiz do problema, e Deus vem e te chama a atenção. Glória a Deus, irmãos, porque agora você sabe qual que é a raiz do problema e você pode resolver. Agora eu sei como agir. Aqui os meus problemas acabaram, porque já descobri onde que eu preciso melhorar. Mas não é natural do ser humano receber bem críticas. Não é natural do ser humano engolir bem uma chamada de atenção. Irmãos, Deus te ama e Ele se importa mais em te levar para o céu do que te agradar. Deus investe mais em te levar para o céu do que fazer as suas vontades, do que as minhas vontades. Então, se Ele precisar chamar a atenção, quais de nós aqui está pronto para falar: Deus, pode chamar a atenção que eu aguento? Fala comigo, Deus. Se preciso for, puxa a minha orelha, mas eu não quero, está no erro. Isso é crente maduro. Isso é crente, sabe, o crente, né, muitas vezes, irmão, tá na luta,
mas ele tá na luta em pé, ele está andando para frente, ele tem coragem de guerrear, mas também temos que ter coragem de ouvir a voz de Deus, que muitas vezes não vão nos agradar. Nem sempre Deus vai te agradar, mas sempre Deus vai te amar. Entenda isso. Repreensão de Deus, aleluia. E para concluir, nós vamos lá para o final do livro de Provérbios, Provérbios 30, capítulo 30. E aí, Salomão vai nos dar, irmãos, a Bíblia é muito didática, eu amo a palavra de Deus, como eu amo a palavra de Deus. Não sei se você ama a palavra de Deus, eu gosto muito, né? E Salomão vai nos dar 4 exemplos para nós entendermos. Só faltou Salomão desenhar, para que a gente possa entender onde mora a sabedoria. E pega a visão, fica comigo, não desiste de mim, amém? Provérbios 30, 24. Olha só o que vai falar. Está falando de sabedoria. Quem achou, diga amém. Aleluia. 4 coisas na terra são pequenas, mas muito sábias. Tem 4 coisas na terra que são pequenas e sábias? Tem. Olha só. As formigas, que embora não sejam fortes, armazenam alimento no verão. Os coelhos silvestres, que embora não sejam poderosos, moram nas rochas. Os gafanhotos, que embora não tenham rei, marcham em fileiras. E as lagartixas, que embora sejam fáceis de apanhar, vivem até em palácios reais. Eita, aí vai falar de 4 coisas, irmãos, e Deus foi me mostrando aqui 4 princípios, 4 estratégias para você ser uma pessoa sábia. Qual que é o primeiro exemplo que falou aí? As formigas. Por que as formigas são sábias? Que fala aí na palavra? Porque elas armazenam no verão. Irmãos, é a estratégia da poupança. As formigas são sábias por quê? Porque elas guardam comida no verão. Você quer viver em sabedoria, irmão? Seja esperto igual uma formiga. Porque a formiga sabe que tem o tempo de gastar, mas tem o tempo de guardar. Tem o tempo de poupar. A formiguinha, você vê, ela lá, a formiga só faz uma coisa, corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra pega, né? Ela pega e leva. Você não vê formiga no playground, você não vê formiga no shopping. Formiga só faz um negócio, está guardando, está poupando. Por que ela faz isso? Porque uma hora ela vai precisar e ela vai ter guardado. Isso vale para dinheiro. Irmão, pega a visão. Você está vivendo o tempo da bonança, você está vivendo o tempo da bênção de Deus na sua vida. Não gasta tudo não, irmão. Guarda um pouco. Vale para tempo. Você tem tempo agora? Investe o seu tempo. Aproveita esse tempo que você tem. Você está tendo tempo de se deliciar na palavra do Senhor. Você está tendo tempo de investir num curso. Você tem tempo de descansar, que seja, irmão. Administra os seus recursos. Poupa. Porque uma hora. Sabe quando a gente fala assim? Você vê a mulher grávida, né? Aí já é pai. Aí você fala, aproveita para dormir, viu? Não é assim que a gente fala? Aproveita para dormir, viu? Porque quando nascer, aí tem aquela bagunça do sono do bebê, naquela primeira fase. E aí, né? Então a gente fala, aproveita para dormir. Ou seja, aproveita. O que você tem hoje de recurso, irmão? Aproveita. Como a formiguinha. E ele fala não só da formiga. Qual o segundo bicho que ele fala aí? O coelho. Por quê? O coelho vai falar, mesmo sendo fraco, mesmo sendo frágil, não tendo força,
Eles moram nas rochas. Irmão, qual que é a estratégia? É a estratégia da segurança. O coelho não é bobo não, irmão. Já que eu não tenho presa, não tenho garra, não tenho nada, eu vou me esconder. Eu vou morar num lugar onde eu haja proteção para mim. Você não vê um coelhinho andando de peito aberto lá no meio, né, dos animais que caçam ele. Ele não fica exposto. O coelho na natureza, você bateu o pé, ele corre para a toca. É o princípio da segurança. Irmão, ande em segurança. O coelho sabe as fraquezas que tem, então ele toma medidas de proteção. Quer andar na sabedoria de Deus, irmão? Ande em segurança. Em todos os aspectos da nossa vida. Amém? Você sabe que tem áreas na sua vida que são áreas de fraqueza espiritual. Se o inimigo jogar uma isca, você cai. Anda na segurança de Deus, irmão. Você não vai ficar dando mole para o inimigo naquela área. Por quê? Você sabe que ele vai te pegar. Então você vai ficar ali marcando um coelhinho lá de peito aberto. Não, eu vou correr para a segurança do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, e vou lá descansar. Nós temos que viver, meus irmãos, esperto. A palavra fala que nós somos simples como a pomba, mas sagaz como a serpente. Fique esperto que o devorador está aí, irmão, batendo a porta. Nem todo mundo, também nesse mundo, tem os mesmos princípios que você. Você já parou para pensar isso? Nem todo mundo é bonzinho. Nem todo mundo é legalzinho. Anda em segurança, irmão. Fique esperto. E aí fala do outro bicho, que é o gafanhoto, né? O gafanhoto, por que que ele é sábio? Porque ele viaja em bando, viaja em enxame. Irmãos, e engraçado que uma nuvem de gafanhoto, não sei quem que programou o GPS, mas viaja tudo junto. Eles estão juntos, né? Eles viajam em fileiras. E aqui ensino para nós, irmão, não anda sozinho. O gafanhoto é esperto porque ele viaja em bando, ele viaja em enxame. Não ande sozinho, irmão. Você quer ser sabedoria? Não ande sozinho. O gafanhoto, imagina um gafanhoto só, um gafanhotinho, pá, vem, pousa aqui. A gente já pega um chinelo e pum, já dá uma chinelada. Resolveu o problema. Agora, se vem um enxame de gafanhoto, como é que você resolve? Não é? Não, vamos embora, né? Vamos embora. Porque é muita coisa, irmão. A unidade traz autoridade e traz força para nós. Esteja junto de pessoas que vão ser bênção na sua vida. Faça amizade, né? Cultive os relacionamentos de Deus na sua vida. Não anda sozinho. Talvez você tenha andado sozinho, mesmo dentro da igreja, está andando sozinho, irmão. Olha a estratégia do gafanhoto. Nós estamos juntos. Não se fala em um gafanhoto, se fala em um enxame de gafanhotos. E o último bicho que fala é a lagartixa. Por que que fala da lagartixa? Porque mesmo, né, tá falando aqui, ó, mesmo sendo um bicho simples, fácil de você pegar, ela mora até em palácio real. Interessante isso, né? Lagartixa não tem peçonha, irmão, né? Lagartixa não tem garra, nem dente de lagartixa tem, lagartixa é banguela, né? Mas no final das contas, a lagartixa entra em lugar que nós nunca vamos entrar, irmão. Já parou para pensar nisso? Na Casa Branca, né, dos Estados Unidos tem lagartixa. É o princípio que da simplicidade, irmão. Lagartixa é um bicho simples, ninguém dá bola para ela, ninguém, né? Se tivesse uma cobra dentro da sua casa, você ia tirar. Sim ou não? Se tivesse um gambá dentro da sua casa, você ia tirar. Mas tem lagartixa, a gente não tira. Porque ela é simples, ela fica nos bastidores, ela vive, né, na simplicidade dela lá, comendo as mosquinhas dela lá, e a gente deixa ela lá. Irmão,
Nós temos que aprender com a lagartixa também a viver de forma simples. Uma vida simples, sem frescura, sem pirotecnia, né? Sem querer chegar chegando. Porque, irmão, se você se acostuma a viver simples, pega essa visão. Se você se acostuma a viver de forma simples, quando você vive no bem bom, é tranquilo. Agora, se você se acostuma a viver no bem bom, para viver de forma simples é difícil. Não é? Quando se acostuma com muito, com a abastança, né? Com tudo do bom e do melhor. Aí quando a gente vai viver o simples, parece que a gente está perdendo. Mas se você costuma viver simples, é fácil. É fácil você desfrutar do melhor. Mas eu me acostumei a viver de forma simples. Se preciso for, sabe aquela história? Não, se precisar a gente come ovo. Não é assim que a gente fala? Não, se precisar não tem problema, eu ando a pé. Se precisar eu ando de bicicleta, não tem problema. Eu me acostumei. Ah, mas se Deus quiser te dar uma picanha, opa, eu como. Né? Tamo aí. Me convida se Deus te der, né, irmão? Ah, se Deus te der um carro do ano, opa, tamo aí, glória a Deus. Mas o meu conceito é de simplicidade. Aquelas coisas não se tornaram pilares da minha vida. E às vezes a gente não vive na sabedoria de Deus, porque a gente quer viver no luxo, irmão. Você só quer viver no luxo. E se Deus está querendo te dar o simples, você não vai glorificar o nome dele mesmo assim? Se Deus te der o luxo, irmão, glória a Deus, glorifica a Deus mesmo. Convido os irmãos que a bênção da nossa vida transborde a ponto de se abençoar vidas de outras pessoas. Amém? Que você seja canal de bênção, toma posse da prosperidade na sua vida mesmo. Mas dentro do seu coração tem que ter um conceito da simplicidade. Isso é andar em sabedoria. Entendeu? Irmãos, nessa manhã nós vamos estar orando. E a palavra diz assim, Tiago: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade Ele dá. Peça e lhe será concedida. Nessa manhã nós vamos pedir sabedoria a Deus. E eu gostaria que você desse um passo de fé e viesse aqui na frente, se você precisa de sabedoria de Deus. A palavra de Deus diz que você pode pedir e Ele vai derramar. Eu creio que é uma unção nesse lugar, e Deus vai derramar sabedoria sobre as nossas vidas, amém? Não diante de mim. Quem sou eu, irmão? Eu não posso dar nada para você não, mas o nosso Deus vai derramar uma unção aqui nessa manhã. Creia nisso. Creia nisso. Deus está aqui nesse lugar. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Começa a orar e pedir sabedoria para Deus. Começa a falar com Ele agora. Coloca a área da sua vida que precisa ser trabalhada. Diz: Deus, eu preciso de sabedoria na minha área familiar. Eu preciso de sabedoria nas minhas finanças, para gerenciar o meu negócio, para trabalhar no meu lugar onde eu trabalho. Deus, me dá sabedoria para resolver aquele problema. Eu preciso de sabedoria, Deus. O que eu vou fazer daqui para frente? Começa a falar com Deus, irmãos. Começa a clamar. Busca a sabedoria como se fosse um grande tesouro. Começa a falar: Deus, como eu preciso de tudo que eu preciso, eu creio que o mais precioso é a sabedoria. Começa a clamar. Deus está aqui nesse lugar, irmão. Deus está aqui nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece os corações que estão aqui. Cada coração que se coloca diante do Senhor clamando: me dá sabedoria, Deus. Eu preciso de sabedoria, Deus. Eu preciso de sabedoria, Deus. Deus, derrama, Pai, aqui nessa manhã
A mesma sabedoria que o Senhor derramou na vida de Salomão, para governo, para estar à frente de uma família, estar à frente de uma empresa, para estar à frente de um negócio, para estar à frente de uma equipe de trabalho. Ao pai de família, à mãe de família, que o Senhor derrame essa sabedoria para criar os filhos. Uma unção apostólica, Deus, sobre nós, de governo. Derrama, Pai, alcança a vida de cada pai, de cada mãe, de cada chefe de casa, cada gerente, cada dono de negócio que está clamando aqui nessa manhã. Recebe agora, irmão, a sabedoria sobre a sua vida, para gerenciar tudo que Deus tem colocado na sua mão. Recebe a sabedoria de Deus para você ser um mordomo do reino. Mordomo do reino. Deus derrama também, Pai, a mesma sabedoria que esteve na vida de José, para gerenciar recursos, para fazer aquela terra do Egito prosperar. Deus derrama sobre nós a sabedoria para administrar a prosperidade que o Senhor tem nos dado. Irmãos, que a sabedoria do Senhor venha sobre você, para você ser próspero na área financeira. Os tesouros das terras estão na mão do nosso Deus. Deus que governa a bolsa de valores, Deus quem governa a inflação, Deus quem governa os juros, porque toda a riqueza está na mão dele. Que Deus te dê capacidade de enxergar tempos e estações, oportunidades de negócio, oportunidades de investimento, a hora de poupar e a hora de gastar. Que Deus te dê sabedoria para você administrar o seu salário. Que Deus te dê sabedoria onde gastar. A mesma sabedoria que esteve sobre José pode ser derramada sobre nós. José era um homem como nós, e Deus o dotou com uma sabedoria vinda dos céus. Deus, eu preciso dessa sabedoria. Se você precisa, clama a Ele, irmão. Deus, me dá essa sabedoria. Busque como quem busca um tesouro. A mesma sabedoria que esteve sobre Daniel, uma sabedoria de visão espiritual, de olhos abertos para o mundo espiritual, para entender a batalha espiritual, para entender o mundo espiritual, discernir tempos e estações. A mesma sabedoria que esteve sobre aquele homem que foi achado como o mais sábio que todos os sábios do maior reino que existia na época dele. Deus, derrama essa sabedoria aqui, uma sabedoria espiritual, de discernimento espiritual, porque a batalha é espiritual e as coisas espirituais só são discernidas espiritualmente. Derrama sobre nós, Pai, para a gente entender as coisas do alto, entender os teus planos para nós, Pai. Eu é que sei os planos que eu tenho sobre você, planos de bênção. Deus guarda os seus planos e os seus pensamentos e só revela para aqueles que o temem. Deus vai começar a revelar para você, meu irmão. Toma posse aqui nessa manhã. Deus vai começar a revelar para você os planos dele para a sua vida. Deus já tem dado sinais, mas você não está entendendo. Mas nessa manhã Deus abre o seu entendimento. Deus abre o seu entendimento nessa manhã. Deus abre os seus olhos espirituais nessa manhã. Recebe agora o dom de visão. Recebe palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra de discernimento de espíritos. Deus começará a revelar em sonhos, em visões, através da Bíblia, e você vai começar a enxergar o mundo espiritual. Aquele que crê vai colher a 100 por 1. Quem crê colherá 100 por 1. Porque Deus derrama sobre a sua vida agora. Fica ligado,
Fica ligado no que Deus vai começar a te mostrar. Não ache que é fruto da sua mente. Não ache que você está ficando louco. Abre os olhos e procure entender. E procure discernir. Porque Deus te mostrará sonhos, visões a respeito da sua vida. Toma posse, coral, que é para vocês também, em nome de Jesus. Ele andará e a sua, canta lá e a sua andarabás. Deus está derramando aqui, irmão, a sabedoria dele. Toma posse nessa manhã. Ele andará e a sua andarabás. Ori andará e cantará a sua andarabás. Deus também derrama aqui nessa manhã sabedoria para você abrir portas e fechar portas. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Eu vejo chaves sendo entregues aqui. Chaves sendo entregues aqui nessa manhã. Para abrir portas e para fechar portas. Portas de Deus, oportunidades de Deus, o Kairos de Deus, de você abrir portas e de você fechar portas. Irmão, qual porta precisa ser aberta na sua vida? Fala para Ele agora, clama a Ele. Deus, abre a porta do emprego. Deus, abre a porta da saúde. Começa a falar com Ele, clama, irmão. Deus, eu preciso que a porta seja aberta. Toma posse dessa chave, porque Deus vai dar sabedoria. Porque assim como uma pessoa que tem um molho de chaves, com muitas chaves, e se ele tem intimidade com aquele molho de chaves, basta olhar para a chave e ele sabe qual chave abre qual porta. Deus te dá essa sabedoria. Qual chave abre qual porta. Recebe nessa manhã, em nome de Jesus, meu irmão. Estamos diante do Senhor, Deus. Quem somos nós? Nós clamamos ao Senhor, Pai, porque nós precisamos do Senhor para administrar a nossa vida. Não é no meu braço, não é na minha inteligência, mas é na Tua sabedoria, Deus. Aleluia, irmãos. Que o Senhor Deus levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Ele levante seu rosto sobre ti e te traga shalom, paz. Recebe a bênção de Deus na sua vida mais uma vez, irmão. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Aleluia. Obrigado, Senhor.